Salve galera, Dom Castro aqui, é isso aí. Vamos fazer agora aqui mais um vídeo, né? Eu tô uns dias sem fazer vídeo. Quando eu faço vídeo é muito demorado, né? Mas eu passei alguns dias aí tomando uns remédios. Ainda tô meio baqueado assim, sabe? No estômago, por conta desses remédios fortes que a gente toma. E aí eu vou fazer um vídeo aqui agora sobre a saga, né? Continuando lá aqueles vídeos de explicação sobre a futura saga, né, que vai estar sendo lançada ainda, porque ela já está pronta, mas eu ainda não lancei ela, porque eu quero explicar elementos primeiro, para que vocês entrem na fluidez da leitura sem ficar, sabe, tentando imaginar, porque como essa história é uma história muito esquizofrênica, ela é bem complicada, né? Então é preciso entender os elementos que eu coloco dentro da história para vocês então entender no meu grau de visão, que aí vocês vão poder imaginar de uma maneira interessante, sabe? Criar o cenário dentro da mente. Então vai ficar muito bom de ouvir, porque como eu vou mostrar aqui para vocês, né? Aqui no meu site, a Saga das 12 Esferas, né? Então são 12 livros, né? Os 12 já estão prontos, né? Comecei a escrever esses livros lá pelo ano de 2015. Aliás, 2015, 2015. E, e ela já está completa a obra, né? Já está lançadas esses livros aqui, já estão nas plataformas Clube de Autores, Amazon, na Kiwify, né? Eu consegui também já fazer vendas dele muito boas, né? Principalmente as duas primeiras vendas foram americanas, né? Que foi muito bom, foi na Amazon. Fiz também 3 vendas dele no Clube de Autores aqui na Europa, né? E as demais vendas foram todas no Brasil, né? Tanto na Amazon como na Kiwify, como pela Clube de Autores. Mas só em ter vendido para cá, para esse lado aqui, né, que eu moro aqui na Europa, foi muito bom, porque é aqui que eu quero divulgar mais essa questão também, né? É lógico que no Brasil tem muita gente que se interessa por esses assuntos, né? O livro, o site, como eu já apresentei para vocês antes, né? Ele tem essa mistura egípcia com discos voadores, né? Extraterrestre, né? Toda essa questão aí, porque tudo isso aí está envolvido na trama, na história, né? Do personagem do livro que vai crescendo, evoluindo, né? Conhecendo deuses, devas, conhecendo seres, entidades, planos astrais, tudo isso aí vai passando. Eu peguei os 6 livros e transformei nesse aqui, ó, num só livro, né? É claro, ficou caro esse livro aqui lá nas plataformas, né? Mas se você quiser se afiliar a ele, né, divulgar ele, vender, você ganha comissão também, né? Todos os livros deu 2.837 páginas, né? Todos os 6 livros, né? Deram isso aí. Mas você pode comprar ele também em formato digital. E de uma vez só já vai lendo aí, se inteirando com essa história aí, vai evoluindo com ela, né? Você vê que tem Cristo aqui na questão, né? Nesse livro aqui, o Diário do Teúlio, já é um livro mais técnico, já falei sobre isso, só voltar nos vídeos anteriores. Mas é desses outros 3 aqui que eu quero falar, né? Então vamos lá. Aqui na aba, eu estava explicando, aqui na aba da Guerra das Esferas. Então, o livro Grande Chamado, ele é o livro que conta a última guerra de Saion, que é essa guerra que vai ter agora, né, o apocalipse bíblico, né, que é o reset que todo mundo fala que vai ter agora em 2033. Né. Então, esse livro correlaciona com essa guerra aí. Só que ele está intimamente relacionado com toda a história do meu livro, né, que é uma narrativa fictícia, né, para alguns, né, verdades para outros, isso vai da pessoa, porque eu encontrei uma forma de explanar essa verdade, entendeu? Dentro dessa fantasia, dentro dessa ficção, porque só assim eu poderia diluir, né, algumas verdades. Por isso que quando você vê eu falando nos meus vídeos, tem hora que parece que você diz assim, esse cara está falando sério, isso é verdade que ele está dizendo, porque faz sentido, não faz, isso, aquilo, ou é maluquice, ou não é. Esse bug vai ficar sempre existindo. Esse é o paradoxo, né, dos meus vídeos, é o paradoxo dos meus livros. Né? Você vai ler e você pode escolher acreditar ou não, né? Não importa. A questão é que é uma maneira que eu encontrei de divulgar, de tirar isso de dentro de mim. Assim como também as questões de contatos extraterrestres que eu já tive, né?
porque eu não vou ficar falando detalhadamente na internet, no YouTube, para as pessoas, igual esses caras que aparecem aí falando que passaram por isso, por aquilo, para depois virar motivo de chacota e piada, né? Até porque eu respeito bastante quem já teve esse tipo de experiência. Eu sei como é, né? Já participo de grupos de pessoas que tiveram contatos, né? De primeiro, de segundo, terceiro, até de quarto grau. E não é nada bom, né? Para alguns foram bom porque na verdade não foi com extraterrestre que eles tiveram contatos, foram na verdade com dimensionais, e isso é diferente, né? Porque dimensional somos nós, só que em dimensões mais evoluídas, né? Como esferas mais evoluídas. Então, como eu já falei para vocês, a árvore da vida, né? A árvore da vida, ela é feita de esferas, né? E essas esferas, elas estão conectadas, levando ali a estrutura das dimensões, das vivências, né? Então, por exemplo, eu mostrei, deixa eu pegar aqui uma árvore da vida aqui para ficar melhorzinho. Essa daqui, tá bom. Essa aqui tá bom. Então aqui essa é a árvore da morte, né? Que na verdade ela é de cabeça para baixo, né? Enquanto que a árvore da vida é o contrário, né? Então o ponto central seria Malkuth, né, onde centraliza e aí fica fazendo um 8, né, um infinito. Né? Essa aí é a grande roda da Sansara, a grande roda, o infinito da reencarnação, que vai e volta, vai e volta. Então quando você está além dessa esfera de Malkuth, você consegue evoluir muito mais rápido, né, para as outras esferas, porque aí os mundos lá além dessa esfera, ou seja, outros mundos, já é mais evoluído, né? As questões de fome, questões de dualidade já foram todas sanadas, né? Então a Terra é mais justa, a humanidade é mais perfeita, tem saúde, né? Todo mundo tem tempo. Então você evolui para as outras esferas assim brincando, né? Com o passar do tempo. Já nessa esfera aqui é que é complicado, né? Você fica reencarnando muito nessa esfera para aprender alguma coisa aqui nessa esfera para então evoluir para cima como o dimensional. E muitas vezes o que acontece é que a pessoa evolui, né? Ou seja, ela vai para baixo, para níveis inferiores e vai para as esferas de baixo. E aí é terrível, né? E para sair das esferas de baixo é mais demorado ainda, né? Apesar de que tem muita gente chegando das esferas de baixo agora nessa esfera aqui e trazendo toda aquela carga pesada lá de baixo ainda, já está se situando por aqui, né? Então eu falo dessa forma porque eu entendo do espiritualismo, né? Eu entendo dessa questão da vivência humana, né? Assim, eu tenho lembrança das minhas vidas passadas, que são coisas também que eu não falo assim muito abertamente, mas quem está nos meus grupos, sempre ali eu conto meus casos, né? De aparições, de vivências, de experiências com entidades, com contatos, né? De extraterrestre e ali eu conto de uma né, mais baixinho no ouvido da pessoa direitinho para ela entender os elementos, né? Porque aí a pessoa também já tem uma bagagem de conhecimento. Quando a pessoa está no grupo, né, ela já tem um certo respeito, ela não é profana, ela não é mentirosa, ela não é, sabe, ela não é uma pessoa que vai ficar desdenhando das pessoas lá, porque não é só eu que vou ter experiência, os outros também têm, então a gente quer ouvir todo mundo, né? Então eu sei que você também tem, né? Já teve, já viu alguma coisa, né? E é meio que difícil você falar isso para as pessoas abertamente, né? Porque o doido vai ser você, né? Não tem nem para onde. Então é melhor ficar só com você mesmo, porque é só para você. Então o conhecimento também é a mesma coisa. Às vezes quando você aprende coisas é, difíceis, né, no nível espiritual, é só para você, não é para ninguém. Então Deus está te dando essa chave para você, porque você merece, né, receber essa pérola de conhecimento, né? Ele não vai dar para qualquer um. Entendeu? Ele vai dar para quem tem capacidade de suportar, como disse Cristo, né? Cristo ele disse que tinha muitas coisas para falar para os discípulos deles, mas eles não eram capazes de suportar. Então nós não, né? Nós do caminho, nós que estamos dentro, né, na construção, edificando o templo do Espírito, nós temos o Espírito Santo para poder ter a cognição correta na velocidade certa, para poder então digerir o peso dessa verdade, porque ela é muito esquizofrênica, ela é muito pesada. Entendeu? Você falar assim abertamente para qualquer um, sai fala. O cara pensa que você doidou, que você comeu, entendeu?
cogumelo em pasta. Eu acho que você está numa loucura. Ou cogumelo com cannabis batido no liquidificador com ayahuasca, entendeu? E você está pirado. E essa é a verdade. Mas quando você está dentro de um corpo, né, de pessoas sábias, né, de sacerdotes, né, de pessoas que se comportam como reis, né, você tem ali toda uma conduta, né, um código de conduta, uma etiqueta. Então a fluidez da conversa lá é mais elevada. Então, aos poucos vocês vão entender isso, quando vocês também estiverem dentro do grupo. Eu não tenho pressa nenhuma em que ninguém entre para o grupo, entendeu? Não estou nem um pouco ansioso para estar convidando ninguém. Venham, 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 entro, entro, entro. Porque o que mais tem é a eliminação de profano lá de dentro, entendeu? De bajulador, de pessoas ingratas, né? Porque o mundo está cheio de hipócritas, entendeu? Para você achar um que não é difícil. Então, as pessoas passam por qualificação, né? Mas quando a pessoa já tem o Espírito Santo, que a gente sabe que ela realmente tem comunhão com Cristo, é diferente, né? Então a aura dela, a energia dela já fala primeiro do que ela. Então a gente sente a sintonia com essa pessoa. E ela vai permanecendo nos grupos ali, né, de forma responsável, e a gente vai dando responsabilidade para ela também. Né? Porque é fácil isso, cara. Para quem não tem, é difícil de entender, mas para quem tem, é tipo as questões do ateu. Né? O ateu não consegue ter mente espiritual, por isso ele não consegue ter cognição para as coisas divinas, ele não entende porra nenhuma. E eu já expliquei de onde é que o ateu se origina, né? O ateu é descendente dos Adapas, né? Eles são criações Anunnakis, misturado com sangue de demônio, com os macacos, entendeu? E aí esse Nerdental, que é o homem da caverna, que diz que a humanidade evoluiu do macaco, na verdade quem evoluiu do macaco é os ateus, tá entendendo? É por isso que eles acreditam nisso, entendeu? Então eles vêm daí, aí eles não têm essa alma, essa centelha divina, entendeu? Que desperta, entendeu? A clareza, o discernimento espiritual. Aí ele fica boiando, tudo ele leva só na lógica, né? Como é que Deus, sei o que, assassino, matou todo mundo na arca de Noé e papapá. Ele não entende nada, nada dos motivos por trás, da contaminação mental que houve, né? Que o propósito do dilúvio foi justamente para destruir os Anunnakis, né? Para varrer a terra da imundície que eles ocasionaram com a utopia governamental deles. Isso é uma coisa que eu falo no meu livro, né? De uma forma bem explanada, né? E eles não entendem, eles simplesmente eles querem ter. Eu já vi ateu dizendo assim: por que, que Deus simplesmente não aparece para a gente? Por que, que ele não aparece para a gente, entendeu? E diz que ele é Deus, tá, dá uma prova, conversando. Vocês no tempo de Jesus também tinha esse tipo de gente que queria que ele fizesse sinal, milagre na frente dele. E o que é que Cristo fez? Nada, ficou caladinho. E se vocês querem um sinal, o único sinal que eu vou dar para vocês é o de Jonas. Ou seja, o pior dos sinais, né? O mais provável, né? O cara dentro de uma barriga de uma baleia, 3 dias, 3 noites, né? Cristo disse: esse é o sinal que vocês vão ter. Porque do mesmo jeito que ele passou 3 dias na barriga da baleia, eu vou passar na terra também, né? Ou seja, morto, né? E depois eu vou ressurgir. Ou seja, a situação de Jonas é que ele estava morto, entre a vida e a morte. Do que o cara está dentro de uma baleia, ele está vivo? Ele está morto, cara. Tá entendendo? Então ele tá. É tudo muito paradoxal, mas as pessoas não entendem e ateu muito menos. Né? Ateu é o cara mais travado que eu já vi na vida. Então eu não dou importância para ateu. Entendeu? Ateu é tudo é comunista, é tudo, entendeu? Cheio de ideologias, é antifamília, é antideus, é antipátria, é pessoas sem honra, assim, que não serve para nada, 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 nada. Então eu chamo eles de zumbi, né? Os mortos-vivos, né? Que são mortos, mas estão vivos. É morto-vivo ali, né? Ele tá vivendo, tá comendo, tá atrás, né? De encher a barriga dele, né? Trabalha, isso, aquilo, tal, tal. Diz ele que tá vivendo, né? Diz ele que é vivo. Mas não tem propósito nenhum para com Deus, então que vida ele tem? Ele tá morto, na verdade, né? Porque a pessoa sem Cristo, sem Deus, sem propósito para com esses dois aí, ela não tem vivência, ela não tem evolução, ela não vai para nenhum canto. E você só evolui dessa esfera para outra se você tiver comprometimento com o espírito, né? Você tem uma teologia toda para desenvolver dentro da sua alma. É por isso que a gente fala na Bíblia, só fala da edificação do templo do espírito. Né? A edificação do templo do espírito é exatamente isso. Né? Você estruturar a sua mente, seu corpo, né? Limpar seu corpo, purificar seu corpo, estruturar sua mente, né? Que é o equilíbrio, né? O hexagrama, que é onde vai, que habita a consciência. Então você estrutura a consciência, a alma passa então a se expressar. Então a alma se expressando,
ela ressoa por fora, atraindo, entendeu? As coisas boas, né? Que está em harmonia dentro de você. Você fazendo essa vivência, fazendo tudo com alma, com coração, com toda a força, com toda a mente, né? Por isso tem que amar a Deus assim, né? E amar a si mesmo dessa forma. Aí as coisas começam a funcionar na sua vida, em todos os sentidos, né? Dinheiro, as coisas que você precisar vai vir, entendeu? Saúde, entendeu? Você vai encontrar sempre a porta aberta, um caminho, uma luz, uma direção, porque você está em harmonia com o todo. Então o todo está em harmonia com você, sintonizado com você. Então o espírito acessa a alma expressa o corpo. Né? Quando você faz lá o seu mapeamento astrológico, numerológico, cabalístico, lá tem a expressão, a impressão. Então essa expressão é o que você está expressando toda hora, né? Aí você tem uma impressão e expressa essa impressão. E isso faz o seu destino. É por isso que você tem que saber esses números, essas coisas aí, isso é importante, né? Mas pouca gente liga para isso aí. Que as pessoas hoje são muito alienadas à religião da maneira rotineira, né? Bater palma, dar dinheiro, puxar saco de pastor e dizer que é crente, né? Dizer que é justo. E só o que vem de dentro dessas igrejas é pedófilo, gente que não presta, mentiroso, fofoqueiro, entendeu? Mal pagador, desonesto, corrupto, apoiador de político safado. Você acha que essas religiões de hoje elas estão imitando Cristo? Nenhuma, nenhuma, tá? Então é isso aí. Então, ateu e crente hipócrita é a mesma coisa, porque quando você começa a fazer coisas que Cristo diz para não fazer, né? Você está sendo ateu também, está sendo ateu pelas ações, né? O próprio Cristo ele falou lá, muitos me dirão, me dirão, me dirão naquele dia, né? Senhor, Senhor. Acho que aqui vai aparecer, quer ver? Eu pesquiso no Google muito doido, eu pesquiso assim. É isso mesmo. Então lá diz, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Ué, mas os caras estavam expulsando demônio no nome de Jesus, realizando milagre em nome de Jesus, e Jesus disse que eles estavam fazendo mal? Como assim? Tá entendendo? Então essas igrejas tudo vai por essa, né, por essa venda, por esse comércio de milagre, de oração, né? Coisas que Cristo não pediu para fazer, né? O que Cristo pediu para fazer é totalmente diferente. Poucas pessoas encontram a chave, entendeu, na Bíblia para poder achar. Embora editaram a Bíblia, picotaram ela todinha, né, nos concílios romanos, né, para que a pessoa não achasse a luz da verdade na Bíblia, mesmo assim, a Bíblia sobreviveu várias guerras, a Bíblia está em pé até hoje, é o livro mais distribuído, mais vendido, para que ninguém diga que não teve a oportunidade. Está aí. A Bíblia, por si só, ela já julga a humanidade. Agora, encontrar as verdades dentro da Bíblia, você precisa de orientação, de um ajudador. E o ajudador é o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é como Cristo falou, né? Ele disse, olha, eu tenho que ir e vou enviar para vocês o ajudador, né? Então, lá diz assim, ó, mas o auxiliador ou o ajudador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo que eu disse a vocês. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo as dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo, né? Porque ele fala, né? Você no mundo vocês vão ter tribulação, vão ter isso aquilo, mas eu vou estar com vocês. Então o ajudador é que vai nos ajudar, né? O Espírito Santo. E para mim ter o Espírito Santo, eu preciso edificar o templo desse Espírito, que é eu, que é a mente. Senão ele não vem. Então eu não acesso o Espírito Santo, é ele que me acessa. É isso aí, as igrejas mentem, né? Elas dizem que todo mundo tem Espírito Santo, que o pastor distribui Espírito Santo. Bom, já foi assim. Né? Na época de Cristo ele podia dar a imposição das mãos, né? Mas agora não é mais assim. Agora tem que edificar o templo para poder então descer o Espírito, senão não vem.
E aí quando o Espírito reina na sua vida, na sua mente, aí ele começa a lhe clarear a mente por vários dons, né? Então ele lhe direciona de várias maneiras, né? Ele direciona por meio de um livro, por meio de um filme, de um documentário. Ele vai elucidando a sua mente por meio de sonhos, projeções astrais e assim vai. Então você sente que realmente está sendo guiado ali por uma força superior. Mas isso você tem que manter a pureza mental e a pureza física, né? Para esse espírito que é santo continuar em você. Porque você de santo não tem nada, né? Você é só um cagão, peidão e pecador, né? Até em pensamento a gente fica pecando, né? Então tem que estar todo tempo ali pedindo perdão, né? Suplicando ali para poder continuar com esse Espírito Santo, né? Eu, às vezes, por exemplo, quando eu entro em aflição por aqui, que eu entro em discussão com pessoas, que eu solto, verbera a minha raiva, isso, aquilo, eu sinto que o Espírito Santo sai, que foge, assim, eu passo dias sem ter algum clareamento, alguma influência, algum insight significativo, né? E aí quando ele retorna também, nossa, clareia tudo, começa a escrever, né? Tipo agora esses últimos dias eu escrevi 150 páginas num dia, tá entendendo? Então quando ele vem é muito bom, assim, sabe? A pessoa sente realmente a força dele e você sente que não é você, entendeu? É Deus, né? É por isso que ele inspirou os profetas, né, a escrever, né, a Bíblia, né? Usou homens, né, mais de 40 escritores e mantém a mesma linguagem, né, o mesmo tema do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, o tema da Bíblia é um só, né? E vários escritores escreveram desse tema e alguns nem se conheceram, né? E são várias pessoas diferentes. Tem pastor, tem rei, tem soldado, tem profeta, tem boieiro, tem, sabe, líder, um monte de gente diferente, cara. Então, assim, a Bíblia ela é incrível, né? Mesmo editada, mesmo picotada, você ainda consegue achar muitas peças fundamentais do quebra-cabeça. Aí é lógico, aí você sente que está faltando livro, que está faltando página. Aí você vai atrás, o ajudador lhe ajuda a achar os apócrifos corretos, as pessoas que têm acesso a esses apócrifos, ele vai lhe orientando de todas as maneiras. Então a salvação ela é individual, né? Mas a gente pode se ajudar no caminho, né? Então quem tem esse intuito de realmente ter o Espírito Santo, né? Receber essa graça, né? Tem que se prontificar e se qualificar também, né? E agir, porque aqui é o Holanda da ação. Parado não acontece nada. E é isso aí. Então vamos continuar aqui um pouco agora falando a respeito do livro, né? Então, como eu falei para você a respeito do livro lá, estava falando do ateu, né? Já fui longe, né? Mas o ateu realmente não entende nada disso que a gente está falando. Isso aqui é tudo doideiro para ele e deixa ele lá na perdição dele, né? O que me interessa é você que me assiste de verdade, você que dá like, compartilha, você que está me ouvindo ali, que sente essa mensagem, entendeu? Eu não estou atrás de 3 milhões de seguidores, 10 milhões, de ser conhecido mundialmente, entendeu? Por esse canal, isso aqui não. Eu sei que isso aqui vai achar as pessoas certas, entendeu? Deus vai direcionar esse videozinho aqui para a pessoa que ele quer. Porque na Bíblia diz que Deus está atraindo, né? Cristo falou, né? Cristo diz: ninguém vem a mim a menos que o Pai que me enviou o atraia. Então o Pai está atraindo. Ele vai atrair de alguma maneira por alguma coisa. Ele vai usar quem para atrair? Ele vai usar, né, os seus servos, as pessoas que estão ali comungada com ele da maneira correta, né? Como eu já falei lá em João capítulo 4, né, 23 e 24, os verdadeiros adoradores, né, estão sendo procurados pelo Pai. O Pai procura tais para o adorarem, né? Esses são os que adoram o Pai com espírito e com verdade. É por isso que esse é o nosso slogan, né, do caminho, né? A gente fala espírito e verdade, né, nos grupos, né? Espírito e verdade, porque é isso que nós temos que ter, senão não vai. Então, muito bem, irmãos, vamos lá. Vamos continuar aqui explanando agora a respeito do livro, né? Já foi uma introdução de 24 minutos, né? Porque eu sou falador. Então, vamos lá. É, então, nós falamos ali, né, das questões anunnakis, dos serianos, do dinheiro que usa lá, né, dos olimpianos. E agora nós vamos falar a respeito dos 12 anéis, né? Então, os 12 anéis de Urântia, né, eles são divididos atualmente por 3 domos, né? Sendo o domo central de tecnologia holográfica e possui 7 continentes, que é esse aqui, né? Esse domo aqui ele é holográfico no meu livro, né? E ele tem
uma tecnologia aí que gera ele. Então a borda dele é a Antártida. Esse é o domo dos humanos inferiores, também conhecido como mundo, chamado de limpo, né? O mundo é limpo. Então aqui é a fazenda, né? Isso tudo aqui é um curral. Então houve uma discussão em outras guerras anteriores de que eles não iam mais se intrometer nessas questões dos adâmicos, né? Dos pessoal do povo da terra mesmo, né? Que é da origem da terra. Então eles resolveram isolar esse povo no mundo, né? Então criaram esse mundo aqui, né? Fizeram um anel, criaram um domo, fecharam nós aqui e isso aqui nós ficamos presos aqui dentro aqui. Só que aqui dá para viver como a gente tem vivido aí, né, centenas de anos, dá para ir de boa. A questão é que aqui, na verdade, se tornou, com o passar do tempo, com outras guerras que teve lá, isso aqui acabou virando uma fazenda. Né? Eles vão extraindo, né? Eles moldaram esse mundo como se fosse uma Matrix, onde nos entretém, nós ficamos tarefados lá com o trabalho, com a vida, né? Com o jornal, com as coisas aí da vida, os esportes, as coisas. E nesse meio tempo aí, pessoas são abduzidas, crianças desaparecem, há um comércio, há um tráfico, há tudo isso aí. Então a gente já sabe para que é esse tráfico também, a gente já sabe que é, qual é o destino dos humanos lá no outro mundo, né? Depois da Antártica, né, tem trens e trens chegando lá, com carradas de humanos que vão servir apenas de comida, né? Para feras, né? Para bestas, né? Para demônios, né? Demônios realmente físicos, né? Que são filhos de anjos caídos, né? Pessoas híbridos, né? De Anunnaki com Adapas, com Adâmicos, e aí gerou várias raças. Então, a gente foi revelado para nós 4 raças aí, né? Só 4. Achei até pouco, né? Porque tem muitas, né? Mas tá bom, vamos lá. Então, esse anel com 7 continentes, ele é cercado pela muralha de gelo, né? A muralha se estende por 166 quilômetros de espessura, sendo até a metade disso, né, 83, então se vê o domo fechando. Então quem chegar lá à metade consegue ver o domo fechando ali. Né? Se passar desse domo, né, se você conseguir ultrapassar, né, e também conseguir chegar até lá, porque é muito frio, né? Se você conseguir chegar nele, haverá mais 83 quilômetros de extensão de gelo. Essa é a faixa, e essa faixa, né, que é restante, que já é para o lado de lá, ela é protegida por feras chamadas Yetis, né, que protege as 4 cidadelas. Aí eu já mostrei aqui para vocês, né, falei um pouco ali sobre os Yetis, né, que são, deixa eu ver se tem imagem aqui deles, né, que são esses seres assim, né, ó. Os Yetis são esses seres, que é o abominável homem das neves, né, que chama, né. Então esses seres aí é que tem lá, você vai encontrar eles lá no gelo passeando, como sempre, né, fazendo ali uma busca, né. Tinha muitos desses Yetis aqui, né, tinha mais de 6.000 dessa espécie aqui, que é uma espécie híbrida criada, né, pelos homens seletos, né, que é os pleidianos, tal. Eles pegaram lá os pé grandes, né, pegaram os pé grandes e misturaram lá o sangue deles com a fera lá, porque o pé grande ele é inteligente, ele é muito mais inteligente que um humano, inclusive, né? E eles são muito protetores, amigáveis, né? Só que eles são muito na deles. Só que de vez em quando um ser humano vê um aí, né? A gente já viu casos e casos. Mas os Yetis, eles são terrivelmente agressivos, né? O Homem da Neve. Se ele te ver, ele é implacável, ele vai te perseguir até te comer. Porque a intenção dele é comer. Depois que ele comer, ele hiberna, né? Ele chegou a hibernar até 1 ano, mas eles são muito sensíveis ao som, tudo isso aqui. Então, se tu despertar um, cara, só tem um jeito de fugir do Yeti, é matando ele. Né? Do pé grande não, o pé grande é tão bobão às vezes, ele cai nas armadilhas humanas, né? Tanto que na internet tem fotos de pé grande que foi capturado. Por exemplo, ó, deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui, ó. Então, foto de pé grande capturado, ó. Deixa eu ver aqui, ó. É essa daqui, ó. Eu já vi isso aqui, esse vídeo aqui é muito louco, ó. O cara prendeu um pé grande, ó. Aí, isso aqui são de avistamentos de pé grande, ó. Os caras vê bastante pé grande aí. Eles vivem mais nas montanhas. Olha lá, ó, no rio lá, ó, ele, ó, né? Eles são uma população bem. Eles também moram em cavernas, em subterrâneos, né? Mas
assim, tem vários relatos de pé grande, tudo que é canto. E assim, ó, os pé grande, eles não é só nos Estados Unidos, tá? É no mundo inteiro, né? É tipo lá na Amazônia, né? Tem, onde tem mais pé grande é na Amazônia. Lá ele é chamado de mapinguari, né? Lá é o mapinguari, ó, que é o folclore de lá, né? Que é um bicho que tem um olho só na testa, né? Que na verdade tem vários tipos de pé grande, né? Como olho, dois olhos, né? Não tem isso. Então, assim, talvez os de lá, né? Às vezes pode ser apenas um pé grande que ficou aleijado de um olho e o cara disse que é. Mas aí inventaram muita coisa, tipo isso aqui, ó, isso aqui é inconcebível, né? Mas existem bichos feios assim depois da Antártida, né? Mas é isso que eu estou querendo dizer, que o pé grande ele está em todos os lugares do mundo, né? Você vai ter um ser semelhante a esse, né? Pode prestar atenção nos folclores, né? Por aí pelo mundo, que aí você vai entender. Então, então quando você passa ali do domo, né? Desse domo aqui, que você tem a outra parte do gelo, você vai ter que passar pelos Yetis. E aí é muito difícil você chegar em uma dessas cidadelas, né? Então os Yetis eles foram criados para proteger as quatro cidadelas, né? Proteger assim de forma igual cachorro brabo, né? Que protege um quintal, mas que ataca até o dono, porque eles também são uma ameaça para as próprias cidadelas, né? Eles não são controlados, eles não obedecem, né? Os cidadãos das quatro cidadelas, tanto que já houve uma loucura lá, deixaram os portões abertos e entraram vários Yetis lá e quase extermina todo mundo e eles quase foram exterminados também depois. Então, são criaturas clonadas, né, do Sasquatch, né, que é o pé grande, mas eles não pensam como o povo da raça Sasquatch, né? São animais feras racionais. Os Yetis são temidos, eles possuem um olfato capaz de distinguir nuances sutis no ar. É tipo um tubarão, mano. Assim, a 1 quilômetro o tubarão sente o cheiro de um sangue. Os Yetis, eles sentem teu odor em qualquer lugar. É impossível se esconder deles. Só tem um jeito de passar por eles, é matando. Então os Yetis preferem hibernar e não serem incomodados. Embora sejam feras selvagens, eles hibernam e acordam apenas para comer. Então o mínimo de passadas na neve é o suficiente para eles te localizar, né, localizar suas vítimas. E aí, enquanto eles caçam, são ativos e implacáveis, né? E quando não caçam, chegam a hibernar até por um ano, como eu disse. Então, um detalhe histórico aqui, né, que é isso que eu te falei, né, durante as guerras dos Atlantes contra os Nefilins rebaixados, né, que é os excluídos, um Nefilim, né, sabotou os portões da cidade de Sangri-Lá. Que na verdade não foi um Nefilim não que sabotou não. Quem sabotou foi um Adapa. Foi um dos Adapa, foi. A mando de um Nefilim, exato. Ele sabotou os portões da cidadela de Sangri-Lá. E aí quase todos os homens seletos daquela época foram massacrados por essas feras Yetis. Muitos morreram com isso, tanto na cidadela como também os Yetis que quase iam sendo extintos. Então hoje deve haver uns 400 Yetis pelas zonas geladas patrulhando todo o gelo que circunda o primeiro anel. Tanto que existe avistamento deles por pessoas do Alasca, né, ali por aquelas regiões ali. Mas havia uma população de 6 mil Yetis que existia antes e prestava esse serviço inconsciente às quatro cidadelas de impedir curiosos desse mundo aqui de ir para lá. Então você só entra nos domínios além da Antártida se for guiado ou abduzido por OVNIs até lá, que é o caso do Almirante Byrd, né, do relato lá que ele fala, né, que é o prólogo também lá do meu sexto livro, né, que ele fala no diário dele como é que ele foi levado por naves, né? O avião dele parou o motor, o manche não funcionava mais, e a nave dele ficou estática e foram levando a nave dele lá. E ele conheceu uma das cidadelas, né, que é uma cidadela de cristal, que é uma das cidadelas lá dos Pleidianos, né? Que aí ele conheceu a raça lá dos Pleidianos lá, né, que é essa raça aqui bonitona aqui, né, que eu já te mostrei, né? Então essa raça aqui, que é os homens seletos, eles ainda são originados de criações dos Anunnakis, tá? Eles não são dimensionais, não. Eles têm muito conhecimento, eles têm dualidade, bem ou mal, né? Porém, eles preferem ficar vivendo no mundo, né? E usufruir do mundo, ajudar o mundo, né? Como se fosse assim uma questão de reparação pelos danos que os Anunnakis fizeram, né? Então eles têm muita tecnologia, porque são muito inteligentes, né? São dotados ali com a capacidade dos anjos, aquelas coisas dos anjos caídos. Então eles trouxeram toda aquela bagagem de conhecimento lá das eras pré-diluvianas. Então fazer nave desse jeito aqui
não é difícil. Na verdade, disco voador é a coisa mais fácil de fazer, né? Aqui na Terra nós não faz porque não quer, mas na verdade eu acho que já tem, né? Acho que os Estados Unidos têm. Então, eles estão lá fazendo esse lance, né, de proteger, né, os mundos de lá, inferiores, para não vir para cá. Mas só que existe um tráfico todo humano daqui para lá. Né? E aí eles também são coniventes com isso, tem corrupção, tem toda a política lá também. Ah, meu, o mundo é uma sujeira. Mas vamos lá. Então essas cidadelas contemplam o domo tecnológico por fora, né? Então, se você está na cidadela, você consegue ver o domo assim, né? Muito lindo. E aí você daqui não consegue ver nada, você só vê o céu azul ou estrelado, né? Porque é um holograma. Então essas cidadelas contemplam o domo tecnológico por fora e o conselho principal deles se reúne em Ágata. Então seus tratos com os primeiro anel se dá por meio dos embaixadores deles aqui, que foram os agatianos, depois os tartarianos, os tibetanos, né? E também os reptilianos. Os reptilianos também são embaixadores de lá. Por isso tem muito reptiliano por aqui. Então lembrando que os reptilianos eles chegam a fazer parte do conselho depois de muitas manobras políticas dos Anunnakis, né? Já era eles com a intenção de botar os deles lá, que era para ter acesso aqui. Então, e são eles que dominam agora esse mundo, né? Para você ver o nível de influência que chegou, né? Que tanto que os reptilianos agora controlam, né? Esse mundo aqui, que eles controlam a elite. Então, e a elite nos controla. Então, está tudo já na mão dos reptilianos. Se está na mão dos reptilianos, está na mão dos Anunnakis. Se está na mão dos Anunnakis, está na mão de quem? Dos anjos caídos. É por isso que o mundo inteiro jaz no poder do maligno, como diz a Bíblia. Então, vamos lá. Então aqui eles dominam o mundo agora e criaram várias matrizes ilusórias, ou matrix, né? Para manter o gado hipnotizado. Enquanto secretamente eles traficam humanos, mulheres e crianças, principalmente para seus amos, Anunnaki. Então é interessante, e eu revelo detalhes nos livros à frente, que esses reptilianos controlam os aliens greys também, né? Que os aliens greys são tipo robozinhos biológicos, né? Eles não têm vida própria, decisão própria. Esses aí sim são mais parasitados, assim, eles são controlados, né? Então eles podem ser guiados com joystick, né? Então vamos supor, ali tem um Grey e eu estou guiando ele aqui, ele entra dentro do disco voador, eu decolo o disco voador, levo ele. E por ele ter tecido humano nele, né? Porque ele é híbrido também, ele consegue passar nesse domo. E aí eu coloco aqui uma tecnologia na minha cabeça, um óculos, né? E eu consigo ver pelo olho dele, consigo estar, eu vou guiando ele. E aí eu uso ele para vários experimentos, eu abduzo as pessoas certo, né? E trago lá para o mundo lá de fora. Então os Greys são mais isso. É por isso que eles caem muito, tem muito acidente de Grey, né? Você ET de Varginha, né? A nave caiu lá de Roswell, isso aquilo. Por quê? Porque os caras começam a brincar ali e aí perde noção da coisa ali, do tempo, espaço, pum, e bate. E aí acaba caindo, porque é isso que acontece. Que você acha que se um Grey, que é um ser, vamos supor, fosse super inteligente, né, alienígena, isso aqui, ele ia dar uma mancada no trânsito, bater no para-choque de um carro, mano, de uma montanha, nada a ver, né? Então assim, né? Então o que acontece é isso, esses acidentes acontecem porque é como no videogame mesmo, né? Eles são avatares apenas usados pelos Anunnaki. Então os Anunnakis de lá conseguem interagir aqui por meio dos Greys. Igual que se a gente fosse realmente, por exemplo, um personagem de videogame. A gente estaria lá no outro mundo sonhando a gente aqui e vivendo aqui, entendeu? A mesma coisinha. Tem pra onde. Então tá. Então eu falei sobre isso aí, né? O reptiliano tu controla a elite, né? Então existe até a ordem iniciática deles, né? Dos reptilianos, que é chamada Ordem do Dragão, que essa ordem é a ordem mais secreta aí do mundo, né? Era secreta, agora não é mais, porque como estamos vivendo perto do fim, todas as coisas ocultas estão sendo reveladas, como disse Cristo, né? Nada ia ficar oculto. Então agora está todo mundo dando com a língua dos dentes e aí está caindo o véu, né? Tá todo mundo descobrindo as palhaçadas aí. Então, onde eles mantêm estrito o poder de controle sobre a humanidade usando esses agentes humanos da elite oculta, né? Como Epstein, como Trump, esse povo aí. Então, que domina cada setor desse mundo, seja comercial, bancário, midiático, político, religioso. Os reptilianos dominam essa matrix estrutural. Então, eles que controlam aí esse circo aí que chamo de vida cotidiana, né? Que eu já saí disso, né? Assim,
tento não ficar caindo dentro disso, porque toda hora o sistema te puxa para ele, né? Todo mundo quer sair do sistema, quer sair do mundo. Mas o mundo, os impostos, isso aqui sempre te puxa. Então, como viver longe do mundo, né? Da tecnologia, se tu depende dela. Como viver longe da água, se tu depende da água, da luz, isso, aquilo, dos bancos. Tá entendendo? É muito estruturado. E é estruturado para te prender, né? Então, vamos continuar aqui um pouco a nossa leitura mais. Um detalhe histórico aqui, né? Muitos adapas, né, que são os sem almas, os adapas são os neandertais, né, os homens da caverna. É desses aí que originam os ateus, né? Então, eles moram e trabalham nas cidadelas. Então, as cidadelas são guardiãs dos portais que permitem acesso ao domo artificial e permite contato direto com os humanos aqui. Tanto que eu já mostrei para vocês, né, que já teve embaixador de lá, tipo aquele Valiant Thor, né, o Valerian Thor, né, que tem até o filme aí também, que ele foi um agente enviado lá ao governo americano. Ele falou: olha, eu sou de Ágata, do mundo assim, assado, tal, tal. Um, uma pessoa chamada Beard, Capitão Beard, foi lá, o Almirante Beard, e agora eu vim aqui, papapá, sabe? Tem uma maior treta, só que isso aí nós não sabemos, né? Só que eu sei tudo. Então tá. Aí vem a guerra nas terras além, né? Que é a Setalém, né? Então é principalmente pelo poder, essa guerra de Setalém é principalmente pelo poder e controle das quatro cidadelas. Porque quem controlar a cidadela controla os portais para entrar aqui, entendeu? Que aí aqui é os sete conhecimentos, é os sete continentes, né? Por isso que é Setalém, né? Aí vai ter o controle daqui. Então essa política é fácil de entender, porque quanto mais lacaios Anunnakis infiltram nos conselhos lá da cidadela, mais eles controlam secretamente alguns membros desse conselho para fazer vista grossa ao tráfico ilegal de humanos do mundo, né, do primeiro anel daqui, tanto para experiência genética como para consumo, né, e sacrifício religioso. Então, assim como a gente cria gado em curral para comer, eles também criam a gente. E não estão nem aí, né, porque são seres muito mais avançados do que nós, no sentido assim, então nós para ele é frango. Então os reptilianos dominam tudo nesse quesito. Por que esse nome de Setalém? Né? É um nome geral usado por todos no segundo céu. Então Setalém são todas as terras entre o domo da Antártida e os limites do segundo céu. Ah, é verdade, não tem nada a ver com os sete continentes aqui não. Então, eu confundi. Então Setalém é todas as terras, né, a partir do domo da Antártida. Cheguei no domo da Antártida, todas as terras para lá até o outro domo, né, que vai dar com Urantia, né, que é a terra dos Anunnaki. Então, todas essas terras ali naquele anel é Setalém. Né? Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui para mostrar para vocês. Acho que eu tenho aqui. Não, não é aqui não. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos pegar essa imagem aqui, tá bom, né? Então aqui, né, por exemplo, esse anel aqui primeiro aqui é o nosso. Então daqui, né, do domo da Antártida para lá, que até esse outro domo aqui, todas essas terras aqui é conhecida como Setalém, né? Isso é só um exemplo aqui, né? Eu tenho outros mapas mais legaisinhos, né? Tipo esse aqui, vamos supor, né? Então tá aqui, ó, todas essas terras aqui, ó, né? Aqui é nós, ó, os sete continentes aqui. Então essas outras terras aqui, todas essas terras aqui é Setalém. Aí daqui para lá é as terras dos Anunnaki, né? Que ainda ficou com o nome de Urante, né? Que antes Urante era o nome de toda de toda a Terra, né? Quando tinha só um céu, aí era chamada de Urante. Mas aí depois, né, do dilúvio, né, fechou um segundo domo aqui, né? Quando as águas do dilúvio vieram descendo, elas vieram descendo, aí congelou ali, formou um segundo céu, dividindo a extensão, né, de outras terras, outros anéis de terras. E aí depois essas terras, né, que eram incluía nós também, resolveram isolar esses sete continentes, né, num domo só e jogar todos os humanos para cá. Aí lá nas outras terras ficou só os híbridos, né? Ficou só o, os esses seres aí híbridos aí, né, criados pelos Anunnakis, pelos Nephilim. Então ficou assim, ó.
Então aqui é o primeiro domo, aí aqui, aí esse primeiro domo aqui, dentro dele está nós, aí aqui é a Antártida, todas as terras aqui, nesse círculo aqui, é Cetalém, aí fecha o céu, segundo domo, como diz lá. Aí as outras terras aqui, ó, já é Urântia. E aí vem o outro domo fechando, que é o domo primordial. Aí acima desse domo primordial é só as águas celestes mesmo, né? Lembrando que essa imagem aqui, ela é assim, plana aqui, mas ela também é o inverso, ela é assim também. Aí forma o globo, né? Por isso que é uma esfera, esfera de Malkuth. Tá entendendo? Então o que é plano é só no meio, mas aí, por isso que essa ideia do terraplanista é terra de biruta, né? Então, por exemplo, ele entende que a Terra é assim, ó, plana assim, aí tem um saco bolha, ó, só espocar as bolhinhas. Ele acha que o universo é plano, né? É terrível isso, essa concepção. Mas enfim, né? Fazer o que? Todo mundo já está alienado a pensar dessa forma, assim como só pensa também que é globo, né? Mas não é assim que é também a realidade. Então, de um domo para o outro, tem vários luzeiros, né? Aqui dentro, por exemplo, tem o nosso luzeiro, aí tem o luzeiro de lá, né? Aqui dentro são dois sol, são três sol, né? São três sol e, e uma lua, né? Aí tem no outro domo lá, são quatro sol, não, são um sol e quatro planetóides, né? Isso aí eu vou mostrar para vocês também no outro vídeo, direitinho também, porque senão vai ficar muita coisa. Aí tem hora que você vê essas conjunções, né, desses planetóides. É por isso que parece eclipse aí de tudo que é jeito aí, né? Então eu vou mostrar para vocês aí conforme, né? Isso aqui, gente, isso aqui é tudo loucura da minha cabeça. Não acredito nessas coisas não, gente. Senão você vai ficar maluco como eu. Ó, isso aqui, ó, seria mais ou menos isso aqui, ó. Ó, os planetóides aqui dentro, né? Olha só. Ó, dentro do nosso, ó, tá aqui, ó, o planetóidezinho, ó. Entendeu? Tem os planetóides, o Sol, a Lua, e tal. Aí nos outros também vai ter os planetóides, né? Aí você fica, quando você olha, né, pega um telescópio que você aponta ali para Saturno, né? Você vê, por exemplo, imagem de planeta no telescópio, né? Aí quando você olha lá para o espaço, né, que você acha que está vendo Saturno, né, lá no espaço, não, você está vendo ele ali do outro lado. Só a questão é que os domos, né, que são feitos ali de cristais, né, de gelo, eles criam como que um espelho, né? Aí meio que ofusca a imagem, dá aquela impressão de longe ou de perto, né? Olha só. Aí o cara diz, oh, nossa, está lá no espaço. Aí você compra a ideia de que lá no espaço. Não, está ali. A questão é que tem né, um espelho entre você e isso aí, né? E aí você vê isso aí. Tanto que a água, né? Tanto que a água no domo já é provada ali nas estrelas, né? Por exemplo, água no domo, estrelas. Né? Por exemplo, quando você vê uma estrela, os caras tiram da internet, mano, incrível. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Os caras tiram, mano, olha só. Mas você já viu essa imagem de estrela? Elas ficam tudo se mexendo assim, como se tivesse água se mexendo, né? Porque é, né, cara, de fato. E aí, é isso aí que acontece, então, né? Então, não vou entrar muito nesse detalhe agora, porque posso falar disso depois. Então tá. Então, o que é que eu disse aqui? Pois é, então esse nome Setalém é um nome geral usado por todos no segundo céu, né? São todas as terras entre o domo da Antártida até o limite do segundo domo. Ou, né, com o início do último que protege e separa Urântia, né? Ou Eridu, né? Eridu ou Urântia, porque Eridu fica em Urântia. Então, debaixo desse segundo céu é onde fica todos os reinos unidos, né, dos nefilins rebaixados, os pequenos e médios. E tem, né, todas as raças híbridas, né? Também existe ali os reinos dos Anunnaki, as escolas deles, né? Que são os guardiões da sabedoria hiperbórea, né? Aí de Capela, aí tem, né, várias regiões ali com esses nomes aí que vocês já leram em livros. Sangrila, Xangri-Lá, Xambelá, Paralá, não sei o que, Asgard. Tudo é terra que tem aí depois da Antártida, entendeu? E aí, antes de ser conhecida como Urântia, né,
o nome que é Urântia, né, era conhecido como Oceana. Tudo era Oceana. Era uma terra só, né? Então era conhecido Oceana pelos anjos caídos, quando havia um só céu. E depois do dilúvio foi os Anunnaki que deram o nome de Urântia. Aí depois do dilúvio foi criado o segundo céu, e tudo debaixo desse segundo céu é chamado agora de Setalém pelas raças, né? Assim, eles querendo criar individualização, né, separação, porque houve muita revolta, né, no sentido da vida deles, né? Assim como os Eternos, né, quando eles descobriram que foram criados, né, os Eternos, quando eu falo assim, gente, eu penso que vocês estão inteirados, né? Então, quando os Eternos, lá do filme da Marvel, né, quando eles descobriram que eles eram apenas robôs criados, né, que eles eram experiências, né, e que, dotados de poder, que eles foram criados pelos celestiais, né? E aí lá no filme da Marvel eles moldam, né, moldam a história humana, né, com tecnologia. Isso aquilo é a mesma coisa que aconteceu também com esses seres para cá, né? Aí desses seres, né, houve outras hibridações, né, como os deviantes, né? Que os deviantes eles também foram uma tentativa de criar, né, uma coisa perfeita que acabou saindo do controle, né? Aí essa coisa imperfeita se torna os inimigos dos Eternos lá no filme, né? Mas é do mesmo jeito, Anakin e os Nefilins, né? Também são criações dos mesmos anjos caídos. Depois os anjos caídos também criaram os Serianos, né? E também criaram os homens seletos, né? E aí vai, uma vasta criação de mutante, né? Então os celestiais da Marvel são os pais dos Eternos, né? Que seria tipo os Anunnaki, tanto que um dos Anunnaki, um dos Eternos aqui é o Gilgamesh, e ele é um Anunnaki. Aí você tem Ícaro, que é um deus grego. Tem Atena, que é uma deusa grega. E aí vai outras deusas aí de outros panteões aí, tá? Sabe, o meu xará aqui, de signo, né? Stan Lee, ele também sabia das coisas, cara. Mas contou tudo da forma elegante dele aí, como amável, né? E eu vou te contar a minha historinha também. Por que não, né? Por que não? Por que não? Porque sim, né? Tem que ser, tem que sim. E aí tá. Então, depois do dilúvio foi criado o segundo céu e tudo debaixo desse segundo céu era Setalém. Ainda não tinha um terceiro céu tecnológico que nos separa, que foi criado depois da queda de Babel, durante as guerras dos Atlantes. Eu falo dessa guerra no livro 10 da saga das 12 esferas. Foi nessa época que surgiu o nosso mundo, Matrix, centralizado no meio da Terra plana com 7 continentes. Então esse nome mundo significa limpo, né? Foi dado pelos homens seletos. Então quem deu esse nome, quem batizou esse nome aqui de mundo, foi os homens seletos. Porém, os povos mestiços, habitantes do segundo céu, chamam aqui de a fazenda. Pra tu ver, né, cara? Nós somos só gado pra esse povo aí, mano. Né? Nós somos gado até pra elite, mano. Esse povo aí tem a gente como gado, entendeu? Eles querem saber de comer a gente, entendeu? Então hoje na internet nada foge, né? Filmes que revelam o lado podre da elite. Então, a elite é toda conectada, né? O pessoal tudo tem ó, parceria aí com quem não presta, tudo canibal, vampiro. Só que isso aí sempre existiu, esse tipo de vampiro aqui, ó. Sempre existiu esse tipo de canibal aqui, pessoas que pedófilo, que abusam de crianças. Isso sempre existiu aí, ó. Sempre, sempre, sempre. Né? Quando você ouve lá falar, por exemplo, desse cara aqui, ó, Conde Drácula, né? Esse cara aqui, ó, ele era da elite lá draconiana, entendeu? Lá da Ordem do Dragão, entendeu? Esse cara existiu, Vlad o Empalador. O castelo dele tá lá até hoje. Conde Drácula, castelo. Acho que é na Romênia, né? Aí, ó, o castelo dele aí, ó. Esse aqui é o castelo do Drácula. Tá lá até hoje, ó. Ponto turístico lá, as pessoas vão visitar. Se é que não rola sacrifício por lá até hoje também. Lá pelos fundos, lá pra... Tá entendendo? Ah, mas como é que eles eram da elite? Era a elite que governava naquela época, era eles. Eles eram que governavam naquela época. Tá entendendo? Naquela época eles eram a elite, agora a elite é outra. Então vai mudando. Por quê? Porque tem os reset. A cada reset aí há
né? Há um povo diferente que domina. Agora quem domina é esse povo aqui, ó. Quem domina o mundo é esse povo aqui, ó, os Askenazes. Né? São deles aqui, ó, da Casária, né? Que vai dar origem lá aos Juju. Né? Esse povo aqui, ó. Esse povo aqui você adora ele aí, ó, que você acha que o Deus dele é o Pai do Cristo. Tá entendendo? Então esse povo aqui é o povo escolhido. Escolhido de quem? Você escolheu esse povo aí? Quem foi que escolheu? É isso aí, é esse povo aí. Mas enfim, né? Eu não veio aqui para falar dessas coisas aí, né? Isso acontece, né? O poder é uma maravilha, né? Olha, ó, foto bonita, cara, ó, Conde Drácula. Então, quando você vê lá, por exemplo, esses filmes, né? Por exemplo, o filme Blade, né? Por exemplo, Blade 2, né? Você vê lá um cara, isso aqui é da Marvel também, né? O nosso amigo Stan Lee, ele sabia das coisas. Então, quando você vê lá o cara, né, lutando, nessa história do Blade 2, tem aqui a família do vampiro lá, né? Do vampiro Mor, que eu não sei quem é, que quer pegar o filho dele, que é esse doidão aqui que ficou pirado. Aí chama o Blade, que anda de dia, para poder capturar, né? Esse cara aqui. Aí captura ele. Isso, esse aqui é o vampirão, ó. Ele vive até. Ó, ele é um vampiro antigo, olha o jeito dele. Que vive até hoje. Até hoje, assim seria, né? Na realidade. Aí vive oculto, né? E aí ele quer pegar lá o filho dele, né? Que saiu do controle. Aí por isso ele faz uma parceria com o Blade para pegar o cara. Esse é o tema lá do filme do Blade 2. Aí todo mundo se liga na ação da coisa, porque é maravilhoso a ilusão, né? Mas se você for analisar lá, tem hora que eles mostram o banco dos vampiros. Eu não sei se você viu, ó. Vamos ver se aparece aqui, ó. Né? Tem hora que o Blade chega lá nesse banco. Aí tem um monte de pessoa embalada lá no banco lá e sendo extraído sangue dessas pessoas. Que não vai mostrar, a internet não mostra nada, mano, né? Aí mostra um monte de pessoas assim, ó, tudo dentro de uns plásticos, sabe? Vários corredores assim. Um monte de gente lá e só os fiozinhos assim puxando o sangue das pessoas e enchendo os tonel de sangue lá. Então os vampiros na Terra, né, no filme do Blade, acharam um jeito, né, de viver entre nós, né? Então eles têm as boates deles, vendem as drogas deles, tem o comércio deles. Eles vivem entre nós no noturno, né? Tanto que lá no meu livro 5, né, eu vou numa festa lá, né, o personagem, né? E ele mostra lá. Entendeu? É tipo quando o John Constantine vai naquele bar falar com o Papa meia-noite, né? Tem um monte de anjo lá, tal, tal. Na verdade, ali é tudo híbrido. Não é anjo nenhum. Né? Então eles vivem ali, ali eles drenam as pessoas, comem isso, aquilo. E isso acontece no mundo direto. É que você não conhece a parte ruim do mundo. Se você conhecesse, você não sairia nem de casa, você ficaria louco. Tá entendendo? Se você vê o que eu vejo, o que eu já vi, você não sairia não, cara. Se você vê as entidades que andam atrás das pessoas, as sombras escuras que andam atrás delas, atrás das pessoas, querendo pegar elas, pegando elas, parasitando elas. Isso aí são só entidades lá que estão passando agora, né? Porque como esses OVNIs estão passando muito para cá, o que é que está acontecendo? Eles estão deixando aberturas nos domos, né? Então, como eu já mostrei para vocês, tem um domo que protege, né? Vocês já viram que tem um domo, né? Esse domo protege a Terra, né? Então protege aqui a nossa Terra. Então eles estão passando com os OVNIs, né? Eles passam para cá. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Não sei, eu tinha uma imagem disso aí, mas e eles furam, né? Esses OVNIs, alguns deles já são tão poderosos que eles furam. E quando eles furam, não fecha, entendeu? Fica aberto. Fica aberto lá. E aí o que é que vai passando por ali? As entidades de lá, as espirituais de lá, passa para cá. Aí essas entidades elas começam a parasitar as pessoas aqui. É, eu não tenho essa imagem não. Depois eu arrumo para vocês. Mas enfim, né, cara? Ó, isso aqui seria um anaquim, ó, o tamanho dele, ó, essa mulher aqui, ó, uma mulher anaquim, ó.
né? Os Anakin são bem grandão, assim. Eles parecem os Grey, mas não são. Os Grey são pequenininhos, mas eles são cabeçudos, assim, porque eles são só ousados. É tipo lá no filme Ascendente Júpiter, né? No filme Ascendente Júpiter, a cena que pega Júpiter, não sei se você vê. Então tem uma cena lá do hospital lá, ó, não mostra, né? Os caras sabem do que eu estou falando aqui, eles não vão me dar a, as imagens precisas, né? Para me mostrar para vocês, né? Hum, aqui não mostra, mostra coisa com coisa e pouco, ó, pouca informação, né? Eu também tô, meus prompts é tudo maluco também. Mas você vai lá, assiste o filme Ascendente Júpiter que você vai entender o que eu estou falando, que é bem melhor. Então, por isso que eu não vou botar tanta edição aqui nesses vídeos, porque eles não, se eles forem muito atraentes, sabe, vai chamar a atenção de muitos e vão começar a falar besteira. E eu não quero virar esses caras de podcast, né, que fica falando lolota aí pros outros. Isso aqui que eu não tô aqui para mudar o paradigma do mundo, até porque essa esfera aqui nunca vai mudar. Essa esfera sempre vai continuar sendo a esfera de Malkuth, sempre vai ser desse jeito. Vai ter esse reset de novo, entendeu? O que importa aqui é só mesmo o arrebatamento dos escolhidos de Cristo, entendeu? E também dos dimensionais que evoluem, né, que são os que saem da Matrix, não vivem dependendo da Matrix, e eles conseguem viver em comunidades que eles mesmo criam, né, como o Instituto Dáquila, né, como a EDL, e aí esse povo eles vão ser sim levados para esferas superiores de vida, né, seja depois da morte ou em alguma nave, não sei, mas vai acontecer coisas boas sim com todo mundo. Mas fora isso, quem fica aqui, meu irmão, fica só servindo de comida, de gado, de escravo, entendeu? Fica aí falando mal de Deus e de Cristo, de religião, porque foi criado toda essa estrutura para ficar nesse bug aí. Um criticando o outro, esquerda falando de direita, direita falando de esquerda, crente falando de ateu, ateu falando de crente, branco falando de preto, preto falando de branco, vermelho falando de azul, azul falando de vermelho. Ou seja, sempre é polaridade. Nunca tem a união de nada disso. Então é por isso que o mundo é isso. Esse é o motor do mundo, a discussão, né? E quem sai disso aí entende o paradoxo de tudo, aí sai da Matrix e cria, cocria sua vida, né? Cocria outra maneira de viver. E aí vai saindo, né? Então, assim, eu só quero morrer em paz, né? Deixar a mensagem para quem realmente merece, que vai encontrar, né? Eu sei que se tiver mais escolhidos por aí, eles vão achar essa mensagem de alguma maneira. E se der dinheiro, se der alguma coisa, bom para mim, né? Que é um dinheiro extra. Eu preciso de dinheiro nesse mundo também, todo mundo precisa, né? Mas assim, pelo menos tá feito aí. Tanto que eu fiz uma cápsula do tempo, né? Eu peguei esses livros que eu fiz, eu enterrei eles. Eu enterrei para gerações futuras, porque o que vai acontecer depois desse reset é que vão destruir todo o conhecimento e refazer ele. Então vai haverá novas crenças, novas religiões. Com certeza haverá uma interação maior agora de extraterrestre, né, que não é extra nenhum, né, é tudo intraterrestre. E aí vão mudar todo o nosso conceito, nosso paradigma. Tanto que os filmes já nos prepararam para isso, né? Preparou o consciente coletivo para essa vivência em união, né? Igual aquele filme O Fim da Infância, né? Quando chega os aliens, que eles passam a viver entre nós, aquelas coisas todas, né? E aí todo mundo aceita isso, vai aceitar, né? Tanto que o que é estranho já está sendo aceito com muita normalidade, né? Por isso tem gente aí que se passa de bicho, né? Que pensa que é porco, que é cavalo, que é coelho, que é gato, que é cachorro, se comporta como animal e já estão aceitando, já estão ganhando seus direitos. Então a Terra vai ficar cada vez mais esquizofrênica, então vai haver uma nova esfera, um novo cenário dentro do mesmo teatro. O teatro não muda só o cenário, então vai mudar o cenário desse mundo. É por isso que na Bíblia diz: eis que o cenário desse mundo está mudando. Entendeu? Já viu esse versículo? Não, não viu não? Deixa eu ver se eu acho aqui para você, ó.
ver aqui, ó. Lá os testemunhos de Jeová é 1 Coríntios 7:29, exato. Lá diz assim: está mudando a cena deste mundo, né? Mas vamos ver lá pelas testemunhas de Jeová mesmo. Lá eles dizem, esse texto ficou assim, a tradução. Ó. Diga o seguinte, irmãos: o tempo que resta é reduzido, está mudando a cena deste mundo, né? Que mudança tem notado durante sua vida? Né? Que mudança tem notado durante... aqui é o blá 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 lá das testemunhas de Jeová, beleza. Mas o texto é esse, que diz isso aqui, ó. Além disso, digo o seguinte, irmãos: o tempo que resta é reduzido. De agora em diante, aqueles que têm esposa vivem como se não tivesse. Entendeu? Porque está mudando a cena deste mundo. Entendeu? Então é isso. Então, a urgência do tempo é tão grande que agora você tem que nem estar preocupado mais com essas coisas, né? De casar, disso, daquilo, porque o negócio está ficando feio, né? Então o cenário do mundo está mudando, ou seja, vai ser outro teatro, vai ser outros atores, né, coadjuvantes, outros governantes, outros povos, vai ter uma outra liderança, pode ser que seja a China que domine o mundo agora, né? Você já assistiu aquela série O Homem do Castelo Alto, que mostra como seria o mundo se os nazistas tivessem ganhado a Segunda Guerra Mundial, eles, os japoneses, né? É tipo isso. O que seria o mundo? Seria aquilo lá. E o que é aquilo lá? É a mesma coisa. Importa se o Império Mundial é dos americanos ou se o Império Mundial vai ser dos chineses. Importa. Vai mudar alguma coisa? Você não vai ser explorado do mesmo jeito? Você vai evoluir sendo chinês? Sobre a cultura chinesa, você vai evoluir? Aprendendo mandarim, você vai evoluir em quê? A China está evoluindo? É porque você só vê propaganda, então você pensa que as coisas é maravilhosas lá, mas vai ver mesmo, vai pesquisar, cara, faça como eu. Você vai ver que aquilo é uma loucura. Tudo fake news. A China sempre foi fake news. Tudo que a China faz é tudo made in China, coisas que não presta, joga fora. Tá aqui, ó, microfone que eu comprei deles aqui, ó. Não vale nada, ó. Não vale nada, 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 nada. Engana besta. Lá no site é a coisa mais linda do mundo. Você vê isso aqui, ó. Lá no site você diz, nossa, que bacana esse. Pô, vou comprar isso aí que eu preciso. Porque era legal, eu botaria aqui, eu não estaria com isso aqui na cabeça, né? E ainda me iluminava aqui a cara. Mas que bosta nenhuma, não vale nada, moço. Dinheiro jogado fora. Olha aí, ó. Olha só, cara. Eles só fazem isso, coisas fúteis de um real e vende por 30 para você na Shopee. E eles estão podres de rico, ganhando bilhões reciclando plástico, fazendo essas besteiras aí, colocando luz, enganando vocês. Entendeu? Até exército, até eu já vi vídeo, entendeu? Em grupo que eu tô, que mostra tanques e tanques de guerra naquelas passeatas na China, mostrando o seu poderio militar. E os tanques de guerra era fake, era de plástico, era de fibra. Ou seja, era só para sair na foto como se fosse, sabe, 1000 tanques de guerra. Só que era tudo fake. Tinha uns jatos lá, uns stealth, tudo de fake, cara. Eu digo, caralho, mano, esses caras são desse nível. E mas isso engana os outros, não engana? Não tem enganado? Todo mundo não pensa aí que eles são bambambam, que dão páreo com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos ele gasta pesado em armamento militar e é de verdade. Você já viu algum armamento militar da China fazendo demonstração de poder? É só babar. Tipo, a China está criando um sol artificial. Cadê o sol artificial? É só lero. Eles não têm, cara. Eles gostariam de ter. Entendeu? Eles têm alguma tecnologia ali acolá que eles plagiam muito, cara. Eles são, sabe, eles plagiam tudo. Pega lá os carros da BYD, os carros lá chineses da Xiaomi, tudo plagiado da Porsche, plagiado, sabe os caras descarados, assim, eles pegam até o Fusca, que é alemão, eles plagiaram. Então você vai confiar que esse povo vai não sei o que, não sei o que. Pode até dominar mesmo o mundo aí nessa artimanha deles aí. Eu acho que é pouco também para o mundo aprender. E outras coisas tem que mudar, né? Vai para um lado, vai para o outro. Né? Sei que esse jeitinho deles vai chegando lá no Brasil, né?
Eles investem numa ponte, investem num porto. Ó, a gente vai construir um porto aqui para vocês, tá bom? A gente vai dar 10 bilhões aqui, vamos criar um porto aqui para vocês. Só que a gente quer 10 anos de isenção de imposto aqui e passe livre para estar entrando e saindo do país e nossos chineses entrar aqui, colocar seus comércios, entendeu? Sem pagar imposto, tá bom? Aí o presidente, tudo ok, pode entrar, pode ficar à vontade, a casa é sua. Aí é por isso que você vê loja da China para tudo que é lado vendendo essas bugigangas aí. E eles não pagam imposto. Paga mínimo de imposto disso. Se é que paga. E aí tá lá, em todo canto lá, eles têm os comércios dele, tem as coisas dele. E eles são um povo tão sofrido, né? Já sofreram tanto que eles se enfia tudo, 12 pessoas dentro de um quarto. Tá entendendo? Para não pagar aluguel. Aí é lógico que eles conseguem economizar dinheiro para poder mandar lá pro regime dele lá, né? Que é a mesma coisa, né? Então, esses regimes comunistas é tudo mesmo lero, mano. Essa preocupação deles com o povo é um falso altruísmo desse mundo, né? Eu não estou puxando saco para direita, puxando saco para capitalismo, não, mas o capitalismo vai te dar uma liberdade, sim. Agora lá na China, vai ver o cartão do cidadão de lá. Se você tiver sujo lá pelo governo, um monte de chinês na rua, como mendigo. Olha só, vou mostrar aqui, ó. Se é que a internet vai mostrar. Mas tem várias reportagens aí, ó. Chineses desabrigados. Não por conta disso aqui, entendeu? Mostra chineses, ó, moradores de rua. Tem moradores de rua na China. Então, o que é que acontece com esse povo aqui, né? Que é morador de rua lá na China? Eles têm um cartão social deles que é ligado lá ao Partido Comunista deles lá. Então, eles têm o score do cidadão em tudo, né? Então, se você deve ao governo, eles cortam tudo, né, o benefício desse cartão. Aí você não consegue nem abastecer seu carro, né? Não consegue pagar isso, não consegue ter acesso àquilo. Aí você se vê obrigado a ir para a rua, morar na rua. Então aqui realmente a internet hoje não está me ajudando, porque a inteligência artificial ela detecta a conversa verdadeira, né? E começa a te bugar, que é para você não revelar mais nada, né? Então eu também já vou parar, porque é isso que acontece. Então assim, não é um país maravilhoso não, gente, entendeu? O mundo em si é maravilhoso de beleza, né? Então as paisagens da China é linda, as paisagens do Brasil é maravilhoso. Então, olha só, a China é linda, olha aqui ó, as paisagens lá, ó. Olha que lindeza, olha que coisa magnífica a natureza. Mas isso aqui é a natureza, ó, isso aqui não foi eles que construíram não, ó. Entendeu? Tudo isso aqui, ó, é a natureza que fez, esculpiu. Porque esse mundo aqui, ele é uma cópia, entendeu? Do mundo de cima. Então, entendeu? É tipo o mundo de cima, entendeu? Que é uma terra melhor, é como se fosse a Suíça, cara. É muito mais lindo, entendeu? É um mundo maravilhoso, cheio de carro voando, sabe? Tecnologia. Tu já assistiu aquele filme Elysium? Então assiste esse filme aqui, ó, Elysium, né? Que Elysium vai mostrar, por exemplo, ó, lá no céu, né? Eles moram nessa estrela aqui artificial. Olha como é a Terra lá, ó. Só casa, mansões. Os Anunnakis eles vivem assim, ó, lá em Urante, entendeu? No anel onde eles vivem é tudo assim. Eles vivem de luxo. Eu já falei que os Anunnakis são vaidosos. Os Anunnakis eles gostam de perfume, entendeu? Eles só gozam da vida. Eles são deuses. Eles são deuses. Você acha que um deus vive como, gente? Tá entendendo? E aí aqui na Terra, né? Então lá em Elysium, né? Que é lá no céu, que seria, ó, e é um anel, né? Esse Elysium aqui, ó, no filme, ele é um anel. É porque traz isso para a Terra plana, né? Esse anel é Urante, onde os Anunnaki moram. Aí o ser humano aqui, ó, quer ir lá para levar a filha da mulher para entrar numa câmara para curar ela, porque lá tem tecnologias avançadíssimas, né? E a Terra, embora tenha certas tecnologias, né, tipo essa tecnologia que ele usa aqui, né, que é um esqueleto robótico, é uma baita de uma tecnologia que já tem aqui, inclusive, né, o exército americano tem, né, os policiais lá do futuro, né, é tudo robô, né, coisa que já tem também, né, já estão vão só soltar isso aí agora no reset, né, para caçar vocês, né, em tudo que é buraco vocês vão se esconder, mas não adianta nada, né, que esses robôs vão achar vocês pela emissão
de frequência dos aparelhos que vocês têm, né? Porque vocês não largam o celular, vocês não vivem sem o celular, então vai ser bem fácil localizar vocês. Então você pega aqui, por exemplo, essa na Terra lá no filme de Elisa, ela é toda acabada assim, passando por crise, né? Esse cara trabalha numa fábrica, ele é envenenado. Aí os caras dão só uma pílula para ele e diz para ele esperar o dia dele morrer. Só isso. Assista esse filme aqui como ele é bacana. Que esse filme aqui é bem o que ocorre no mundo, né? Tanto hoje como também nos Segundos Anéis. Então é isso aí, minha gente. Vamos ficar por aqui, tá? Olha, compartilhe esse vídeo, dê like e se inscreva no canal, né? Se você quiser comprar o livro, tá aí o link na bios, na descrição do vídeo também, né? Compre meu livro, leia ele, se interaja, né? Eu vou tentar inteirar vocês aqui dos elementos ainda mais, para quando eu lançar os outros 6, né? Postar os outros 6 livros nas plataformas para vender. Eu estou falando errado, não plataforma. Vocês já vão ter os elementos essenciais na cabeça para poder criar o cenário mental, né, e ter uma cognição melhor do livro, né? Porque esse livro ele é como um Senhor dos Anéis, ele é como um Games of Thrones, um Casa do Dragão, né? Ele é um livro de diálogo, então ele já é uma novela, ele já é um drama que vai estar rolando ali com as casas, isso aqui, tal, tal, lá. Mas aí vai citando elementos que vocês não sabem, né? Então vai falar de coisas que você, pô, o que é isso? Aí eu vou ter que ia fazer os vídeos depois para estar explicando isso. Ou ficar dando entrevista disso, daquilo. Ou não, né? Porque vai que não dá em nada. Né? Então eu prefiro fazer isso, já antecipado já. Né? E ao mesmo tempo elucidando vocês das coisas, né? Então, esses são os 3 livros que vão narrar as guerras, né? Esses aqui já. Então, essa aqui narra a guerra que vai ter agora. Esse aqui narra a guerra do início, né, que termina com o dilúvio. E esse aqui narra a guerra do meio. Narra a guerra do meio, né, que foi com a queda de Atlântida. Mas eles não estão na ordem, né, porque vai ser melhor assim para vocês entenderem também. Eu acho meu livro muito bom, eu fico muito feliz por ele, entendeu? Modesta parte falando, eu gosto do que eu faço, do que eu escrevo. Não sou doutor em letras, né? Não fiz literatura, entendeu? Só meti a mão no teclado e fui escrevendo, né? De acordo com o que eu aprendi aí da primeira até a quarta série, como escrever, né? Então, lógico que eu estudei mais, mas assim, eu não sou letrado, né? Mas pode ter erros de português aí, muitos erros. Quem quiser consertá-los, pode consertar, é só entrar no grupo e avisar para mim qual é a página, onde está o erro. Já pegue, conserte, já mande para mim que eu te pago. Tá entendendo? Se quiser fazer parte do projeto, já falei, né? Se aproxima também. Tem o meu telefone, fala comigo, a gente cria um grupo aí, né? Porque eu vou colocar a empresa Cubo Comics, onde eu quero, né, tá distribuindo esse material por minha própria conta, né? Quero produzir ele, eu estou vendo preço de impressora, eu quero botar minha editora e também ajudar outros que querem lançar seus livros, né? Mas tudo é aos poucos, né? Nós não podemos criar muitas expectativas, porque o tempo é cruel e está passando muito rápido as coisas. O importante é estar seguindo o caminho do seu destino, do seu sonho, para não se desviar disso, senão você fica no mundo sem, como ateu, sendo otário e procurando crente para estar espezinhando, né? Que é só isso que ateu quer, achar um crente, né? Porque eu já falei, você que é crente, boboca, né? Saia dos grupos de ateu. Deixa ele lá sozinho. O que é que eles vão fazer? Falar mal um do outro, só isso. Eles precisam de um crente ali para poder estar espezinhando. Aí você vai para lá tentar converter ateu, aí se lasca. Entendeu? Não dê sentido para a vida deles. Deixe eles no vazio, que eles acreditam no vazio, no nada. Eles não acreditam em Deus. Que eles, por a prova mais convincente de Deus, se vocês der para eles vão kkkkkk rir. Entendeu? É só isso que eles fazem. Eu já fui em mais de 500 grupos de ateu, sabe, ateu de todos os tipos. O bom é que nessa viagem que eu fiz, eu acabei descobrindo os 4 tipos de ateu, que é os 4 tipos de ateu que eu falo, né, para vocês.
porque eu presto atenção a tudo, né? Então eu já mapeei ali a mente deles, já sei como, né? Tem os ateus traumatizados, que esses ainda têm alma, né? São só pessoas traumatizadas, passaram horrores dentro dessas igrejas hipócritas, por conta delas eles são ateus, então esses ainda têm como recuperar, mas isso quando baixar o calor da raiva deles, que eu não sei até quando, porque o trauma você sabe, né? Tem gente que leva trauma para a vida inteira, né? E aí tem o ateu raiz, né? Também esse aí é muito bom porque ele desdobra a ciência buscando Deus. Esse é o que nos ajuda, né? Esse é que deixa Deus mais rico ainda com as suas descobertas. Mas o ateu zumbi, que é descendente dos Adapa, dos Neandertais, do macaco aí, e, e os ateus comunistas, esses aí já era, meu irmão. Apesar de que tem comunista que tem alma, né? Porque tá ali só porque tá com a mente lavada, né? Programada para ficar seguindo cartilha do Lenin e de Karl Marx. Mas se você conseguir mudar o paradigma dele, ele vira outra pessoa. Mas programação também é uma coisa difícil de fazer, reprogramar a mente. Se fosse assim, todo mundo era podre de rico, que era só reprogramar a mente, você começa a ter riqueza, né? E como você vê, ninguém consegue ter riqueza justamente porque não sabe programar a sua mente, né? Apesar de que eu ensino também lá no meu canal, no canal Sintonia, né? Que é esse canal aqui, ó. Canal Sintonia, vão lá, se inscrevam, né? Ó, tá aqui arroba canal Sintonia 888. Eu já botei alguns vídeos lá. Vou sempre estar colocando alguns vídeos, né? Tem a minha mentoria. É um canal que eu só falo sobre questão de riqueza. Eu tenho 2 inscritos, meu Deus do céu. Eu e minha mulher, nem meus filhos me seguem. Tem que ver. E, e aí eu tenho também o canal Dom Castro, né? Que eu faço reacts e maluquices. É isso aí. E tem um canal O Caminho, que é da Ordem O Caminho. Isso aqui já é o movimento aí que eu trabalho. Então, por esse vídeo por enquanto fica por aqui. E aí vamos contar com o próximo, até explicar todas essas questões aí. Lógico que não vai dar para explicar tudo porque é muito elemento. Então depois dos livros também vai ter, porque eu também tenho que me dedicar a revisar os outros livros que eu tenho outras obras que eu estou escrevendo e eu tenho que continuar escrevendo. Eu tive um pouco adoentado, né, e aí dei uma parada em tudo, então, mas agora eu vou conseguir finalmente baixar o Adobe Premiere, então vou fazer a edição desses vídeos que eu já produzi para ir repostando por partes também assim menores, né, para não cansar tanto vocês, porque não faz diferença nenhuma se ele tiver picotado ou se ele está inteiro. Né, você pode parar ali, né? Eu ultimamente tenho assistido filme parcelado, né? Que eu não consigo assistir um filme inteiro hoje em dia. Ver um sono, aí eu vou continuar da onde eu parei, então eu continuo da onde parei. Você pode fazer a mesma coisa também. Mas eu vou editar sim, porque é preciso a gente criar também proficiência, né, nas coisas e saber dominar as ferramentas legais. Então eu vou editar alguns vídeos. Mas fora isso, está tudo ok, né? Vamos continuar aí. Se inscreva, compartilhe, tá bom? E deixe seu like.